Este programa é livre para todos os públicos. Olá! O Olhar Independente de hoje vai exibir o documentário Mulheres. O filme mostra diversas vozes de mulheres que são alunas da UFESA e a narrativa vai sendo construída a partir das suas vivências. Antes de exibir o documentário, vamos acompanhar a entrevista com o realizador da obra, Felipe Cafré, direto de Mossoró. Eu trabalho muito com coprodução. Então, coprodução, cada um leva o que tem e a gente se vira para fazer o que dá. Atualmente tem a minha câmera, uma lente, um tripé e um microfone. Né? E isso a gente já espreme, faz acontecer o que precisa fazer acontecer. Mas aí as coproduções, as pessoas nos ajudam muito. E aí o outro amigo leva outra câmera, leva uns cartões, se tiver um estabilizador, leva o estabilizador. E assim a gente vai fazendo. Eu não tenho muitos recursos, mas aí como produtor audiovisual de hoje em dia, né, a gente tem que fazer acontecer com o que tem. E tá dando certo. Queria ter um pouquinho mais? Queria, mas no futuro, quem sabe? Eu entrei em jornalismo meio que caí de paraquedas, porque eu era do marketing, e aí queria tentar publicidade, mas aí fiz vestibular para jornalismo para tentar, e se não gostasse depois eu mudava para publicidade. Só que eu nem tive chance de pensar em mudar para publicidade, porque eu já me apaixonei por jornalismo. E aí eu acho que depois que eu cheguei na UERN, meu primeiro contato foi quando eu fui para a TCM fazer o estágio, né? Eu não entendia nada de edição, de audiovisual, nada. Aí abri o edital da TV aqui de Mossoró e eu fui passar uma semana estudando em casa, saber o que era Premiere, o que era edição. À noite vendo o vídeo, eu vim aqui de manhã, né, para ficar com a editora, para ela ficar me dando alguns toques, para ver se quando eu fosse fazer a seleção, porque era uma semana de seleção, né? Eu tinha alguma experiência, enfim, eu passei, com a graça do Senhor, eu passei. E eu passei mais de um ano lá, passei 1 ano e meio sendo editor do jornal, né? E aprendi muito, porque é repetitivo todo dia, e acaba que a gente pega a prática. Eu peguei também a prática do corte de conteúdo, e eu comecei, foi aí que eu acho que eu comecei a me interessar pela produção documental, sabe? Quando eu comecei a pegar a prática do corte do conteúdo, com um editor de conteúdo, que ficava lá de olho, como é que ele fazia, sabe? O corte do conteúdo, que é incrível. Era o meu chefe na época. E aí eu saí de lá, fui pro Geração Futura, né? E aí outras coisas começaram a acontecer. Geração Futura é um projeto do Futura que leva jovens do Brasil inteiro para ficarem em imersão lá no canal Futura por 15 dias no Rio de Janeiro. E acho que esse foi o ponto que eu parei e falei assim, ó, tenho que acreditar um pouco mais no meu trabalho, tenho que fazer o que eu acredito e ver se dá certo. Acho que foi por aí que eu comecei. Quando eu voltei do Geração Futura, tinha uma proposta de produção de documentários ou algum trabalho audiovisual para o canal Futura, junto com a UERN-TV, né, que são parceiras. E aí tinham temas e o meu professor falou assim, Felipe, tem esses temas aí para fazer, para desenvolver alguns trabalhos para o futuro, tu tem algum interesse? E aí quando eu vi gênero, eu fiquei assim, gente do céu, é agora. E aí eu já lembrei que eu conhecia a Luma, que da minha cidade, que é a primeira travesti do Brasil a ter um doutorado e a ser concursada em uma universidade federal. Eu falei assim, é agora que eu vou fazer um trabalho sobre transexuais, travestis, pessoas trans na educação. E aí eu tava com muito medo, porque era meu primeiro trabalho, né? Assumi uma direção assim e deu muito certo. Deu muito certo. Eu não esperava que eu iria colher tantos frutos. Até hoje ainda estou colhendo frutos, sabe? É um debate muito importante que eu queria há muito tempo trazer à tona para a gente conversar e que as pessoas não dão muita atenção, né? Porque quem quer saber onde é que as travestis estão, as pessoas trans estão? As pessoas não querem saber, né? Ainda mais como elas estão na educação, como é que elas fazem para permanecer na universidade. E aí foi isso que eu fui em busca de responder no documentário. Apesar do documentário eu falar sobre pessoas trans na educação, a gente vê que elas não estão na educação, porque só 0,02% das pessoas trans conseguem entrar na universidade e permanecer lá dentro. Isso é um número assim muito pequeno. Você não pode falar que as pessoas trans estão na universidade se
se um número menos de 1% consegue ingressar e permanecer, né? E aí, depois que o Transformar ele saiu e que eu vi que espantosamente as pessoas estavam assistindo e gostando, falei, rapaz, será que vai dar certo essa coisa de documentário? E aí que foram surgindo as outras ideias para poder ir fazendo outras produções e botar outras coisas que eu tinha na minha cabeça, tirar do papel, na verdade, né? E botar na câmera, botar na tela. Eu gosto muito de fazer coproduções, né? Porque eu acho que a gente aprende quando a gente... Primeiro que a gente assume outros lugares na produção do audiovisual, seja o áudio, seja a imagem, seja a produção. Não importa que lugar que tu vai estar ocupando, tu vai começar a observar essa produção de outro olhar e tu vai aprender bastante. E aí eu tenho amigas aí no Rio, em Brasília, em Campina Grande, e surgiram oportunidades de fazer produções com essas pessoas que foram incríveis, eu aprendi muito, né? Uma dessas produções foi o Doc Caminhos, que é um documentário que fala sobre pessoas que moram no interior, mas que precisam todo dia se deslocar para poder chegar na metrópole, na cidade, seja o que for, para poder estudar, né? Que é uma realidade comum pra gente. Que eu fui uma dessas pessoas que morava em Russas e passei um ano todo dia me deslocando para Mossoró para poder estudar. E aí fiz esse documentário com a minha amiga, que ela tem um olhar muito sensível, sabe? Muito poético. E eu tenho um olhar um pouco mais seco, eu acho, pro documental, assim, pra entrevista. E ela tem falar com as imagens. Isso me ensinou muito. Foi uma das minhas primeiras produções que eu fiz, ainda na universidade. Aí teve a oportunidade também do Bicha Presa, que era uma ideia que eu tinha, mas que eu não sabia como é que eu ia executar isso. Porque, enfim, o Bicha Presa, ele fala sobre pessoas LGBTs encarceradas. Mas como diabos que eu vou entrar dentro de um presídio para falar sobre essa realidade, né? E dinheiro que não tem. E eu tinha essa ideia dentro de mim, eu conversava com um amigo meu que é aluno de Direito, e a gente ficava só sonhando, né? Mas aí surgiu um edital do Canal Futura para falar sobre direitos humanos, e a gente falou assim, vamos escrever para ver o que dá? E aí mandamos a proposta, foram 871 inscritos de todo o Brasil, e a gente ficou entre os 20 selecionados. E aí recebemos o apoio financeiro, conseguimos botar o Bicha Presa pra frente, executamos. E ele foi o meu trabalho de conclusão de curso. Foi muito importante pra mim, porque além de fazer o que eu gosto, que é produção documental, eu também estava falando de uma temática que eu gosto muito, que é falar sobre gênero, falar sobre sexualidade, falar sobre as violências que a gente sofre diariamente, né? Tem todo um discurso político por trás. Então, foram algumas das produções que eu me orgulho muito de ter feito e que aprendi muito com elas também. Assim, eu acho que em tempo, eu acho que o Empreender foi o que eu mais lutei para tirar ele do papel. Porque alguns trabalhos eu fiz através de edital, então a gente passa no edital, recebe o dinheiro e faz. Né? Mas outros não. O Transformar, eu tinha aquela proposta aberta, mas lutei muito, né, para as pessoas acreditarem na minha ideia. Nem eu acreditava na minha ideia, porque, enfim, foi meu primeiro trabalho. Para acreditarem na minha ideia e para tirar o Transformar do papel, mas o Transformar ele foi feito em pouco tempo, foi feito em uns 3 meses. O Empreender, ele começou de um edital, que eu conheci 2 meninas do Rio, e eu não passei nesse edital. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, tenho 2 histórias incríveis de mulheres maravilhosas, que eu não vou conseguir contar essa história. Eu comecei a aperrear a galera do futuro que eu conhecia, né, para ver se eu conseguia uma verba, um dinheiro para poder executar. Eu comecei isso em janeiro de 2018. Eu consegui gravar o Empreender em setembro. Eu passei todos esses meses fazendo produção, lutando por dinheiro. Nem consegui dinheiro para pagar a produção. Eu fui mobilizar uma galera para poder produzir comigo. E a gente só conseguiu dinheiro para os custos, sabe? Para pagar a locomoção, para pagar a alimentação. Essas coisas. Mas era uma ideia que eu queria muito colocar pra frente, porque eu falo de mulheres negras que elas empreendem no mercado da beleza para poder empoderar outras mulheres negras, sabe? As 3 histórias elas casam muito, mas elas têm olhares totalmente diferentes. Eu gosto muito da estética do documentário, sabe? Eu quis muito criar algo assim, com cores vibrantes, fortes, que casasse bem com a identidade do que elas trabalham também. Eu sinto orgulho, sabe? Eu olho para ele, que ele é um dos últimos trabalhos que eu lancei. Né? Tem outros trabalhos que estão saindo do forno, que talvez aí no finalzinho do ano para o início do próximo, eles vão estar
no ar. Mas ele é um trabalho que eu olho e falo assim, caralho, eu estou amadurecendo. Que orgulho que eu tenho. Então, são sonhos, né? Mas a gente tem que sonhar. Mas eu queria ser referência em produção audiovisual LGBT, sabe? Eu queria talvez fazer ficções com finais felizes, porque muitos filmes que eu assisto LGBTs terminam com finais tão trágicos, sabe? Eu queria só um final onde as gays pudessem se amar, as trans pudessem se amar assim lindamente no final, não nenhuma morresse, nenhuma se matasse, sabe? Queria fazer produções documentais que pudessem olhar para as travestis. Já estou tentando fazer, né? Mas eu queria fazer mais. Onde pudessem olhar para as travestis, para os gays, para todo mundo da comunidade como humanos, sabe? E eu não olhassem como objetos ou como seres a serem estudados para dar ibope na produção audiovisual, porque rende, não sei o quê. Mas eu queria fazer produções mais humanas e queria que essas produções fossem reconhecidas de forma positiva entre todo mundo, não só os LGBTs, mas que até quem não conhece, quem não entende nada, pudesse assistir e pudesse sair com alguma coisa positiva dentro de si, ou quebrar algum preconceito. Já seria, assim, um grande futuro. E agora você confere o documentário Mulheres. Eu gosto de me olhar no espelho e me identificar enquanto mulher, mas no geral é muito difícil pela sociedade em que a gente vive. Porque para acordar todo dia e se deparar com um cenário de machismo, de discriminação, você tem que, de fato, lutar para se afirmar, lutar para constantemente estar ocupando espaços que são seus por direito, mas que, por uma construção histórica machista, por uma construção patriarcal, você não consegue acessá-los. E no meu caso, enquanto mulher trans, é também se reafirmar mulher diariamente para um mundo que não te aceita e não te acolhe em momento nenhum. Ser mulher é ter a força de sobreviver ao mais difícil das ocasiões que a vida nos apresenta. Não é uma receita de bolo, sabe? A sociedade quer impor um padrão para a gente há muito tempo de o que é ser mulher. Cada uma tem suas especificidades, cada uma tem sua história, cada uma tem seu gosto, suas preferências, sua sexualidade. E não é o que é ser mulher na sociedade de hoje, porque infelizmente nada do que eu entendo por ser mulher é o que a gente vivencia, porque ser mulher é ter medo de ser estuprada quando você anda na rua, é ter medo de ser violentada. Mas a partir do momento que a gente compreende que o nosso significado enquanto mulher é dado por uma educação machista, a gente consegue transformar isso e passar a nós mesmos falarmos o que nós somos, né? Nós somos mulheres que queremos sim equidade de direitos frente aos homens e nós não queremos ser discriminadas por sermos mulheres, né? É se compreender, tem uma questão de compreensão interna muito grande. Se compreender, se aceitar a sua história, suas dificuldades e mostrar que você tem potencial sim, que as dificuldades estão aí para você vencê-las e principalmente você ser dona da sua própria história, você ser o seu próprio lar. Nós sermos a maioria no ensino, ela é inclusive nova, porque a gente sabe que por muito tempo mulheres elas nem aprendiam a ler, quanto mais para a escola. Então isso é novo. E é um ótimo dado saber que nós estamos nas escolas. Em menos de um século a gente conseguiu conquistar o direito à educação, o direito a trabalhar e o direito à autonomia, né? Então ainda há uma resistência muito forte da sociedade, da família tradicional, ou pelo menos essa perspectiva de família tradicional que é colocada em aceitar a mulher andar por si só em suas pernas, né? Mas saber que nós não ocupamos o mercado de trabalho é muito triste.
E isso reflete o papel que a sociedade coloca na mulher. Eu estou em um curso que é basicamente composto por pessoas do sexo masculino. Então, por a gente já estar inserida nele, já é um grande choque, né? Sou mulher e eu faço engenharia. Eu sou mulher, mãe e faço engenharia. A gente tem que fazer o dobro para poder ser reconhecida pela metade. Isso eu já sinto na minha pele enquanto mulher branca em ensino superior. Imagino as minhas outras companheiras que não têm os mesmos privilégios que eu. E mesmo que as mulheres negras elas ingressem no mercado de trabalho, o tipo de trabalho que essas mulheres vão ocupar também são muito diferentes. As mulheres elas estão mais no ensino superior, elas estão mais nas instituições de ensino básico, mas existem muitos processos que impedem que essas mulheres elas consigam acesso ao mercado de trabalho equalitariamente com os homens. Na minha formação, eu sou formada em técnico em mecânica industrial. E no período final do meu curso, eu tive um problema grande em não encontrar vaga para estágio. Justamente porque eles acreditam que o homem, por possuir maior potencial de força, ele é destinado a esses cargos de trabalho braçal. Então, acho que eles superestimam muito a questão da capacidade feminina, do intelecto feminino. Então, quando chega nesses espaços que a mulher precisa da validade do outro para estar lá, que ela não depende apenas dela mesma, aí já é mais difícil. Mesmo que sejamos tão capacitadas ou mais do que eles, sempre somos vistos como uma segunda ou terceira opção. Na minha turma hoje, nós somos cerca de 40 no total, assim. E nós temos 2 mulheres negras, que sou eu e outra. Se você for uma mulher branca, a possibilidade de você ingressar no mercado de trabalho ela é muito maior do que se você for uma mulher negra, por exemplo. A maioria das mulheres que ocupam os espaços de poder, mesmo que sejam poucas essas mulheres, são mulheres brancas, porque as mulheres negras estão ocupando os empregos que nenhuma delas querem, estão servindo inclusive a essas mulheres de alguma forma. É meio que subestimar o nosso potencial, sabe? Temos grande potencial em atingir não só cargos mais altos, como tudo aquilo que as mulheres quiserem alcançar. Não só eu, mas como ela, como todas as mulheres consigam enfrentar isso sem medo, porque isso não prova em nenhum momento a nossa capacidade. Socialmente eu sou compreendida enquanto morena, assim. Então eu ainda consigo adentrar em alguns espaços com certa facilidade. E, por exemplo, já fiz entrevistas de emprego várias, de estágio também. E o único trabalho que eu consegui fora da universidade foi dentro de um call center, porque era o espaço onde eu não iria aparecer socialmente. Cada mulher que chega num ambiente que é propriamente de homens, ela já mostra seu potencial aí, porque você já venceu a primeira barreira. Então, para você chegar mais alto, você vai ter que ir vencendo todas essas barreiras. Então, para você fazer isso, você tem que acreditar no seu potencial. E é muito recompensador ocupar espaços que não são tidos como espaços para mulheres. Porque quando você é pioneira nisso, você está mostrando para todas as suas companheiras que elas também podem estar ali. E você nunca sabe o que vai sair disso. Qual vai ser a próxima mulher incrível que vai estar ocupando o seu lugar ou vai estar do seu lado ocupando agora 2 espaços. É muito incrível você olhar para você ou você olhar para outras mulheres que fizeram isso no passado e ser grata. E receber essa gratidão de eu sei o que você passou para ocupar esse espaço, eu reconheço isso e agora eu estou nele trazendo todas as minhas companheiras. Fazer um curso superior nos abre novas portas, pode nos dar mais oportunidades de inserção no mercado. Estar dentro da universidade quer dizer que você tem um peso muito maior assim, na sua vida, porque se entende que é uma etapa que você precisa passar
porque você precisa se profissionalizar, se especializar em algo para dar resposta da sociedade, para dar alguma resposta. Porque permite que a gente mostre às outras pessoas que nós também somos capazes de ocupar esse espaço, de estar à frente desse espaço, né? Tanto é que eu, como mulher na biotecnologia, eu estou ocupando um espaço que, por exemplo, antes não existia, porque meu curso nem existia. E agora ele existe e eu ocupo o lugar no ensino superior numa área que não existia. E eu vou sair para abrir caminhos nesse curso. E além de abrir caminhos nesse curso, eu vou abrir caminhos nesse curso como mulher. Então, uma mulher negra aqui dentro, provavelmente, hoje em dia ainda, ela vai ser a primeira mulher negra da família com diploma, por exemplo. Então, ela vai ter um emprego melhor do que o que a mãe dela teve, uma vida melhor do que a família dela conseguiu dar para ela. Eu vou ser a segunda graduada de dentro da minha família e a primeira engenheira da minha família. E minha família ela é composta por muitas mulheres, mas muitas dessas mulheres elas não conseguiram atingir o segundo grau completo e até a faculdade, como é o caso da minha mãe, que ela não teve a oportunidade de ingressar na faculdade. Então, eu diria que a universidade ela é o ponto fundamental para as mulheres desenvolverem todas as suas potencialidades e abrirem muitas portas através da consciência, né, da importância de estar ocupando aquele espaço. Que eu ter essa oportunidade de estar no ensino superior vai me dar oportunidades de estar em outros lugares, ocupando vários outros espaços e dominando e chamando outras mulheres e mostrando para elas, olha, eu tive esse ensino superior e eu tive essa oportunidade e por causa disso você pode ter também. Principalmente nós mulheres trans, né? A possibilidade de um mestrado, a possibilidade de um concurso público, a possibilidade de quem sabe um doutorado, como a gente já tem outras travestis no Brasil que conseguiram. Então, o ensino superior ele nos dá essa capacidade, né, de transformar a construção social do que é ser uma mulher e do que é ser uma mulher trans especificamente. É uma forma de trazer para as pessoas que a gente nós somos possíveis de estar onde nós estamos. Nós somos fortes o suficiente. Ser a única travesti da UFESA, ser a única mulher trans da UFESA tem um impacto muito forte porque grande parte das pessoas que estão aqui nunca conviveram com uma mulher trans. Porque ainda a ideia que tem do que é ser uma mulher trans é ligada à prostituição, ligada à violência. E que de fato reversa a realidade da maior parte da nossa população, mas não por uma escolha, por um condicionamento social, né? Eu acho que é isso que a gente está passando um pouco hoje na UFESA, né? Tentando construir uma perspectiva de educação libertadora e emancipadora também para sujeitos trans e sujeitas trans. Aos poucos a gente está conseguindo ocupar novos espaços, a gente está conseguindo ter mais mulheres na educação superior e isso é fantástico. Eu não quero ser pessimista e falar que não estamos caminhando para um futuro igualitário, mas eu acho que, posta a realidade que a gente vive hoje, ainda há muitos desafios para que de fato a gente viva uma igualdade de gênero, uma igualdade de sexo, em que as mulheres elas não sejam subjugadas pelos homens por ser mulher. Porque a nossa sociedade é muito machista, ela é muito homofóbica. Então tem muita coisa ainda a se vencer, não só na classe feminina, também em diversas outras classes. Tem muitos preconceitos a ser combatidos, sabe? Para a gente consiga ter não só uma igualdade de homem para mulher, mas uma igualdade geral. Apesar de que eu particularmente eu acho que isso é mais uma resposta aos nossos avanços, porque aí as pessoas estão sentindo que seus privilégios estão sendo tocados e aí elas estão querendo lutar em defesa dos seus privilégios. Enquanto nossas opressões não cessarem, a gente não vai cessar de lutar. Só que a gente precisa de mecanismos e ferramentas e de espaços para que isso aconteça. Mas eu acredito que as mulheres elas adquiriram muita força, muita força de tentarem enfrentar mais as coisas, embora a gente esteja enfrentando muitas barreiras. Mas eu acho que não é uma coisa de imediato, né? É uma coisa muito para frente. Mas com relação à igualdade de gênero, eu acho que a gente está cada vez conseguindo entrar mais dentro dos espaços. Minha mensagem para as minhas companheiras é de que a gente não pode ter vergonha de ser mulher. O nosso poder interior,
A gente tem que explorar quem nós somos e não dar ouvidos ao que a sociedade fica dizendo que nós somos, não somos, temos que fazer ou não temos. Que elas consigam estar onde elas quiserem estar, sem necessidade de precisar provar nada da sua capacidade. Que a gente consiga, de fato, ter salários iguais aos dos homens, que a gente consiga ter as mesmas oportunidades, que a gente não seja assediada. Tem que ser forte, entendeu? Para encarar isso e para continuar acreditando que as coisas precisam melhorar, que elas podem melhorar, entendeu? Que é possível uma sociedade mais igualitária. Para que, de fato, a gente possa construir uma universidade plural, uma universidade emancipadora, uma universidade que dê possibilidades para que todas as mulheres, que todos os sujeitos possam crescer e se desenvolver. E é isso que eu desejo ao UFESA, que ela continue acolhendo essas mulheres, abraçando essas mulheres, assim como ela me acolheu em 2015, quando eu cheguei aqui, para que a gente possa sair daqui e ocupar espaços que não ocupamos antes, né? Eu não tenho como combater, eu sozinha não tenho como combater tudo isso que eu vivencio. Por isso que eu preciso da ajuda de outras mulheres e de outras pessoas. A gente pode sempre contar com as outras. Sempre vai ter aquela pessoa que você vai poder chegar e falar o que está acontecendo dentro de sala de aula, com os seus colegas de curso e tudo mais. Tanto o diretório central como os centros acadêmicos, as mulheres que estão envolvidas no movimento estudantil, elas são pessoas que a gente pode contar para chegar, conversar sobre os casos que a gente está sofrendo, de violações e tudo mais. E que elas vão dar todo o respaldo para que a gente consiga dar uma resposta efetiva para essas pessoas. Porque é muito difícil falar quando você sofre uma agressão. Mas quando a gente conta com outras pessoas, a gente consegue ter força suficiente para dar uma resposta para essas pessoas que estão cometendo esses tipos de violência. Assim. A gente constrói juntos caminhos contra tudo isso. Não sou eu sozinha, não é Ana Vitória sozinha, não é Rafaela sozinha. Somos todas nós unidas, toda a universidade unida, toda a sociedade, todas as mulheres da sociedade unidas que vão conseguir derrubar todas essas opressões que a gente passa pela gente. Seja de gênero, seja de raça, enfim. Triste, louco mar, será qualificada ela quem recusa seguir receita tal. E esse foi o Olhar Independente de hoje. E você aí também pode participar do nosso programa. É super fácil. Basta entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, no Instagram ou Facebook, Olhar Independente TVU. E eu espero você na próxima semana com mais produção audiovisual. Tchau, tchau!